Já repararam como dizer a alguém "senta-te direito" quase nunca resulta? Pois bem, parece que a resposta não está em dar ordens, mas sim em contar uma boa história. Vamos ver como é que se pode transformar um conselho de saúde, que é um bocado chato, num desafio épico. E tudo isto usando o poder de um vilão e um herói. Ora bem, a nossa história arranca com duas crianças, o Martim e a Sofia. Eles estão a passar por um problema que nem eles conseguem explicar muito bem. Uma dor misteriosa que anda a pairar nos seus dias e a roubar-lhes a energia para brincar. Eles que adoram brincar, de repente sentem que algo não bate certo. Aparecem umas dores esquisitas nas costas, no pescoço, um cansaço que chega sem avisar e, ainda mais estranho, parece que há uma sombra misteriosa que os segue para todo o lado, transformando a brincadeira num verdadeiro fardo. Mas o que era esta sombra? É que isto não parecia ser só uma dor física normal. Havia aqui qualquer coisa mais a acontecer, e a resposta estava prestes a aparecer, na forma de um vilão que ninguém estava à espera. E agora que a fonte deste desconforto todo se revela, de repente, o problema ganha uma cara, uma voz e, claro, um nome. É das sombras que surge o vilão curvado. E aqui está o toque de gênio de toda esta abordagem. A história não fala de um mau hábito, não. Ela cria um inimigo a sério, uma figura com um plano verdadeiramente maléfico. E o objetivo dele é muito claro e, vá lá, um bocado sinistro. Ele quer que toda a gente fique curvada e desconfortável, tal como ele. E isto transforma de uma forma brilhante um simples problema de postura numa autêntica batalha contra um vilão. Portanto, a chave disto tudo é esta. A história não diz "tens de te sentar direito". Não. Em vez disso, cria um inimigo que pode ser combatido. A má postura deixa de ser uma falha nossa e passa a ser um adversário que temos de derrotar. Claro, se há um vilão, tem de haver um herói, não é? E é com a chegada do herói que surge a solução. Mas atenção, não como uma regra que temos de seguir, mas sim como uma arma secreta para vencer esta batalha. E é então que entra em cena o François. Ele percebe exatamente quem é o inimigo e, mais importante ainda, ele tem o segredo para o vencer. A sua chegada é um sopro de esperança e sabedoria. E a arma secreta dele, bem, não é nada do outro mundo, mas o nome que ele lhe dá é que é poderoso. A postura de super-herói. A palavra super-herói transforma logo uma ação física numa fantasia, em algo que apetece fazer. Mas a eficácia disto não está só no nome, claro. O François explica tudo em passos tão simples que se tornam numa estratégia de combate super fácil de pôr em prática. E a simplicidade é mesmo o segredo. Vamos a isto. Primeiro, sentar com as costas direitas. Segundo, imaginar uma cordinha invisível no topo da cabeça. E terceiro, sentir essa corda a puxar-nos suavemente para cima. É uma técnica, olhem, super fácil de visualizar, de decorar e, o mais importante de tudo, de fazer. Muito bem, agora que já conhecemos a história, vamos parar um pouco para pensar. Afinal, por que é que esta abordagem de contar uma história é uma ferramenta de ensino tão, mas tão eficaz? É aqui que está o brilhantismo disto tudo. Ao dar uma cara ao problema, a história cria aquela dinâmica clássica do bem contra o mal. Uma regra que seria aborrecida transforma-se num conflito emocionante. A solução não é uma obrigação, é uma arma secreta que nos dá poder. E como é tão visual, a lição fica na memória para sempre. Pensem bem, uma ordem direta como "senta-te direito" muitas vezes cria resistência. Ou então, entra por um ouvido e sai pelo outro. É só mais uma regra no meio de tantas outras, sem grande contexto ou motivação. Mas dar um vilão para derrotar? Isso muda tudo. Transforma quem ouve de um seguidor passivo de regras num participante ativo com uma missão. De repente, sentarmos direitos não é uma tarefa chata. É um ato de heroísmo. A história dá um propósito, uma motivação que vem de dentro para adotar o comportamento correto. E terminamos com esta ideia para refletir. O poder de uma boa história vai muito para além da postura. Pensemos, por exemplo, em finanças, em saúde mental ou até em conceitos de ciência mais complicados. Que vilões é que poderíamos inventar para tornar estas lições não só mais fáceis de perceber, mas genuinamente inesquecíveis? A resposta, quem sabe, pode estar na próxima grande história.